Tá. Ping, 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 pronto. Deixar o OBS gravando. Aí vocês só me lembram de no final da aula eu subir pro repositório. Oi. Já são. Desculpa. Diz, amor. Papai, já são 4. Cadê tua mãe? 3h59. E a inventou ir dar um banho no João agora. Ah, meu Deus. É porque ele vomitou. Tá, peraí, meu povo. Perdão, só um instantinho. Eu volto já, tá? Dê uma olhadinha nesse link. Vou deixar o link aqui, que é o link que tá lá no repositório. Eu volto num instantinho, tá? Foi mal. Você pode levar a gente? Aí a mamãe vai jogar. Amor, a Sandra não vai nos ombros, senão os meninos vão chegar muito atrasados. Faz um copo. Amor, é muito ruim, são só elas na aula, para elas chegarem atrasadas. Exato, são... Sabia que não vomitou? Isso de mim. Tu não vai trocar de roupa? Papai, faz rapidinho, Eu tô dando aula, galera, eu tô dando aula. Cadê a roupa da Ana? Cadê a roupa da Ana? Amor, tem que... Amor, eu já tô terminando. Não, amor, já são 4 horas, já era pra estar na academia e não pra estar saindo. Elas vão, tenha calma. Não sei o que Só 50 minutos, ele vai acabar chegando só pra amanhã. Sabe? Mas, Ei, não, você não vai terminando não, senão eu ligo, não. Sabe que só tá muito tudo pra você, viu? Eu sei. Baixa mais, baixa. Vou colocar aqui, daí papai, por favor, que demora 1 segundo. Você deixa a gente e volta. Aí a mãe vai buscar. Sandra, por que alguém ligou a máquina já que não tem nem roupa nela? Tem sim. que hora tão rápido que tu não consegue ver. Sério? Vamos ver agora. Tem roupa! Papai, leva a gente. Tô levando. Não, amor, tô em aula, tua mãe volta já. Oi, voltei, perdão. Realidades do home office. Tá tudo bem, Davi? Tá, é porque o João vomitou e aí a gente se atrasou de levar as meninas Elas estão fazendo ginástica agora, voltou. O grupo são só 5 crianças lá, que a turma é pequena. A Sara, a Júlia, a Ana, a Lívia e a filha da dona da academia. Então se elas se atrasarem, a aula atrasa, porque praticamente elas são 80% da sala. Se precisar sair de novo, pode ficar tranquilo, Davi. O João já tomou banho, elas vão. Minha esposa vai levar as meninas agora. Vamos nós. Então, nas aulas vão ter, pelo menos eu deixei no repositório, essa ideia do que é que vocês tinham que ler, né, do material de leitura que era importante que vocês acompanhassem, mesmo que não desse para a gente falar tudo em sala, né, em aula, porque o fato de vocês lerem facilita que eu não tenha que falar tudo dentro da sala de aula. A gente faz a parte prática e vocês fazem as leituras, de preferência com antecedência, e aí a gente aqui usa o nosso tempo para praticar e tirar dúvida. Então, vocês leiam, tá certo? Esse material que eu coloquei, introdução aos diagramas de classe. E talvez eu não falei, mas porque a gente acabou não utilizando, né? Eu utilizei no exemplo do cofre. Mas tem um tipo de classe muito interessante, que é a classe da enumeração. Eu não usei enumeração semana passada, né? Tá. Então, olha como esse exemplo é engraçado. Uma enumeração é uma classe escrita da mesma forma que outras classes. Só que a gente já define desde o início quais são todos os valores. Obrigado.
Eu esqueci de compartilhar a tela. Por isso que é ruim ficar com esse para, volta que a gente se distrai. Então, bora lá. Como foi que eu tentei organizar o repositório? Então, cada aula vai ter um read, que é o material de leitura de referência, certo? Os objetivos da aula, que é o conteúdo que a gente trabalha, vou repetir porque eu estava mostrando e vocês não estavam vendo, né? Porque eu não sabia que vocês não estavam vendo. E uma atividade que é para casa, se existir atividade para casa. Por exemplo, na aula 2, a gente tinha como read capítulo 1, 2 e 3 da apostila, o objetivo da aula, que era esse daqui, e a atividade que era para ser feita era só estudar o código de sala. Na atividade da aula 2, a gente já teve o projeto de casa, ok? Mesma coisa do semana 3. Semana 3 a gente tinha um conteúdo de leitura, que era o capítulo 4, semana 3, episódio 1. O objetivo da semana 3, que era entender o relacionamento entre objetos, né, entender a passagem de parâmetro. E os objetivos da semana 3, episódio 2, que era o diagrama de classes e as enumerações. Vocês vão ver que diferente da apostila da Kaelon, eu não vou seguir a apostila ela igualzinha, tópico por tópico até o final. Porque existem muitas outras coisinhas que são importantes para a construção dos projetos que não vão estar lá na apostila. Por exemplo, vai ter a Helix já só lá no capítulo 14 e 15, depois de herança, depois de tudo. Então, como a gente precisa dele antes, a gente vai vê-lo antes. A mesma coisa dos diagramas de classe. Aqui na semana 3, episódio 2, tem uma pequena introdução aos diagramas de classe. Pouca coisa, só o que a gente precisa entender ou ver para entender os diagramas de classe que aparecem nos nossos projetos, que estão lá no repositório. Agora eu estou apresentando. Antes eu não estava. Estou vendo o Space Programmer. Exato. Space Programmer. Então, vocês olharem aqui o GitHub, que eu acabei de atualizar os links, em cada aula vai ter uma recomendação de leitura, que é o que vocês precisam ler para ganhar aquele pontozinho extra lá da planilha, que eu vou atualizar para ela ficar direitinho agora, certo? Então, esse pontinho extra da planilha, ele vale se vocês fizeram as leituras referentes às leituras da semana. Então, por exemplo, para a semana 3, quero que vocês deem uma olhadinha nas enumerações, que eu posso fazer um exemplo agora, e uma olhadinha aqui no diagrama. Então, são links normalmente curtos, alguns são bem maiores, por exemplo, quando eu peço para vocês lerem o capítulo todo da apostila, mas de acordo com os planos de aula que eu estava fazendo, o meu objetivo é ter um semestre menos corrido. Então, lá por volta da 12ª semana, 13ª semana, a gente meio que já terminou o semestre. Assim, terminou o conteúdo e aí a gente fica só para fazer os projetos, tirar dúvida e aí se der certo e trabalhar com interface gráfica, né? Então, diferente do semestre passado, que eu só dava uma aula por semana, essa daqui a gente está com 2 e assim, correndo um pouquinho mais no começo, imaginando que vocês vão conseguir seguir o ritmo e entregar as atividades direitinho. O semestre lá pela segunda, 13ª semana a gente já está terminando tudo, né? A gente não vai precisar das 16. Então, é importante que vocês façam as leituras para ganhar os pontos extras e para poder acompanhar a disciplina vendo o que eu não falo em sala, porque eu não vou falar tudo em sala, tá? Então, aqui a gente tem enumerações. Eu acho que eu não trabalhei enumerações. Só me lembre, a gente não fez o cofre, né? Não fez as moedinhas de enumeração. Fizemos? Não, professor, a gente não fez o cofre. Então, só para eu correr atrás do atrasado, né? Vamos pegar aqui um exemplo simples que a gente utilizou, que foi o exemplo do calango, para a gente entender o que é que as enumerações são. Então, pegando aqui o calanguinho. O PDD. O PDD. Numa classe você tem várias possibilidades, né? Porque cada atributo pode assumir vários valores. Então, deixa eu pegar aqui esse 03 é 01 inseto code calango.java.
Olha que interessante. Se por acaso, aqui é o meu inseto, tá certo? Tamanho, energia e aqui o calango. Esse aqui foi o código da semana passada. Existem algumas realidades onde as possibilidades de existência de um objeto são limitadas. Por exemplo, quando você pede tamanhos de roupa, como é que eu diria, como é que seria, você pede assim para comprar uma roupa, tá certo? Você tem um método lá, comprar. Aí, comprar. Aí você pega, por exemplo, o modelo, o modelo da roupa que você quer comprar, faz de conta que tem um índice que tem o modelo da tua roupa e você quer o tamanho da roupa. Como é que você define o tamanho? O tamanho vai ser um inteiro também, de 0 até 200. O tamanho vai ser tamanho P, PP, X, XL. Então, é um tipo de variável que é estranha. Se fosse no inteiro, não ficaria muito legal. Inteiro. Tamanho. Talvez ficasse legal se você fizesse aquele tamanho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas se os seus tamanhos fossem do tipo tamanho PMG. PMG é que tipo de variável? G, GG, Acho que seria XG. string. String. O complicado de colocar isso daqui como string é que essa string permite que sejam passadas várias coisas que não correspondem a tamanhos. Por exemplo, se a pessoa passar na minha string M minúsculo e eu esperava M maiúsculo. Outra coisa, qual é a variável que define os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta. Qual é a variável que define, por exemplo, os meses do ano? Meses do ano é mais fácil, né? Porque meses do ano a gente pode colocar de 1 a 12, ou então de 0 a 11. Mas se eu quisesse que as opções fossem janeiro, fevereiro, março. Então, para tudo isso daqui, todas essas opçõezinhas onde você tem que as opções são bem definidas e são limitadas, ok? As opções são limitadas. No inteiro você tem, sei lá, 19 mil, 500 mil, o tamanho que cabe no inteiro de opções. Mas para essas opções aqui, normalmente você tem opções limitadas. Dias da semana são 7, meses são 12, tamanho de roupa são 5. A gente tem uma classe ou uma coisa chamada enumeração. Por exemplo, então eu poderia dizer que meses, um mês, é uma enumeração. Eu escrevo que nem uma classe normal, tá certo? Um mês é uma enumeração. Que ele tem um nome, string nome, e ele tem um int valor. Então, um mês tem um nome e tem um valor. Okay? Poderia criar um construtor para os meses. Um mês inicia com um string nome e um int valor. E aí eu faria this.nome recebe nome, this.valor recebe valor. E eu posso ter o toString, eu posso ter todos os métodos, gets e etc. da mesma forma que as outras. Ué, se tudo é igual a uma classe, qual é a diferença disso daqui para uma classe normal? Por exemplo, eu vou retornar nome mais 2 pontos mais valor. A diferença é que numa enumeração eu já defino desde o começo quais são os valores possíveis. Então, por exemplo, quais são os meses que eu tenho? Eu tenho janeiro. Janeiro vai ter o nome janeiro e equivale ao mês 1. Eu tenho fevereiro, cujo nome é fevereiro e equivale ao tamanho 2. Então, agora, o meu mês não tem infinitas possibilidades com infinitas possibilidades de nome e infinitos valores. Mês só tem 2 possibilidades. Vamos pegar o inseto que a gente já tinha
e construir em cima do inseto. Do jeito que está aqui, eu posso construir muitos objetos inseto. Toda vez que eu der um new inseto, eu posso colocar um tamanho e uma energia diferentes. Mas suponha que no meu projeto só tem 2 tipos de inseto, que vai ser a mosca. Então, a minha mosca vai ser tamanho 1 e energia 1. E eu vou ter a minha barata, que vai ter tamanho 3, energia 10. E a gente vai ter uma outra coisa aqui, calango come. Uma coisa que calango não come, inseto que pronto, caranguejeira. Calango não come caranguejeira. Que tem tamanho 5 e energia 200. Então, a partir de agora que o meu inseto deixa de ser uma classe para ser uma enumeração, todas as possibilidades de objeto de inseto já estão definidas. E eu perco a possibilidade de criar new inseto com qualquer valor e eu estou preso nessas opções. Isso daqui é muito útil em alguns casos. Por exemplo, no caso do mês, é muito útil. Porque só existem 12 meses e eu não quero que a pessoa passe um mês que eu não estou preparado para tratar. Por exemplo, se eu estivesse modelando moedas. Uma enumeração moeda. Uma moeda, as moedas que existem são bem definidas. Eu tenho moeda de 10 centavos, 25 centavos, 51 real e só. Ou então cédula. Eu tenho cédulas de 5, 10, 20, 50, 100 e 200. E só. Então, nesse tipo de caso, onde os elementos são bem definidos, a enumeração casa direitinho. Como é que ficaria a enumeração aqui no caso do meu inseto? Vamos voltar aqui para o meu calango. A muriçoca, eu não posso mais criar ela com new, porque eu não posso criar objetos assim. Eu posso dizer que a muriçoca é do tipo inseto, ponto. Olha as opções que eu tenho. Mosca. O inseto é uma mosca. Você viu que eu não dei o new, eu não fiz um new inseto, porque eu não estou criando um objeto. No caso aqui, eu vou estar referenciando uma constante. Então, esses daqui, ó, são constantes. São objetos que eu já criei antes, previamente, e que só existem 3 tipos de insetos. Só existe mosca, barata e caranguejeira. Então, sempre que eu quiser passar uma mosca para ele, agora eu vou passar uma barata. Eu não vou dar um new inseto. Eu vou dizer que ele está comendo uma barata. É diferente. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu sei, aqui dentro do comer, por exemplo, eu posso fazer um teste. Se o meu inseto for barata, eu tenho um comportamento. Se for caranguejeiro, eu tenho outro comportamento. Se for mosca, eu tenho outro comportamento. Aqui, já de cara, eu sei todas as possibilidades para essa variável. É estranho? Se vocês nunca trabalharam com constantes ou com enumerações, ela é estranha, mas existem casos que ela é útil. Por exemplo, a gente fez os calanguinhos na semana passada, foi? Foi aqui os calanguinhos, não foi? Que a gente fez o acasalamento e nasceu Não, não fez, não. Não foi Disse nessa. que ia fazer hoje. Calanguinhos. Por exemplo, como é que eu faria? Eu não vou fazer hoje porque hoje é outra coisa. Mas como é que eu defino? Porque para terem calanguinhos eu preciso de 2 sexos, um calango macho e um calango fêmea. Como é que eu defino aqui o tipo sexo? É do tipo o quê? Booleano? O sexo é booleano? Ficaria estranho, né? Booleano, boolean, sexo. Aí o que? O true. Foi nessa aula, não foi não que a gente... Foi sim, você já fez esses calanguinhos. Foi os calanguinhos. Mas vocês lembram como a variável sexo, ela ficou estranha como booleano? Ela meio que dizia assim, É homem, aí homem true, ou mulher, mas era se muito for falso. estranho, porque passar um parâmetro booleano é muito ruim. Então, olha como é chato isso. Para definir o masculino, eu teve que fazer um booleano, é macho.
Então, assim, quando eu passava o meu calango, eu passava aqui um true para dizer que ele era macho. Isso era muito ruim. Olha como seria mais prático se eu tivesse criado uma enumeração. Poderia criar uma enumeração sexo. E aí ele teria, por exemplo, só um valor inteiro. Int value. E aí eu poderia criar mais do que um. Então eu teria só sexo. Talvez não precisasse nem fazer isso. Assim, né? Se eu não quisesse, poderia ser só. É uma enumeração mais simples que tem. Então pronto. Sem atributo, sem nada. Agora eu acabei de criar um tipo se chama sexo, e ele tem dois valores, masculino e feminino. Se eu quisesse criar atributos, construtores e todo o resto das coisas, eu poderia. Agora fica muito mais fácil passar o atributo. O meu atributo é do tipo sexo. E quando eu passo o atributo, por exemplo, se eu for criar no construtor, eu vou dizer que o Jeff é do tipo masculino. Olha como é mais legível eu passar o atributo dessa forma do que dizer que é true. Na verdade, então assim, em muitos casos as enumerações são úteis e muito úteis porque meio que não encaixa o atributo. Ele nem é um inteiro, nem é um float, nem é nada disso. O sexo é um exemplo desse. É muito mais fácil dizer que é um sexo masculino ou um sexo feminino e receber uma variável do tipo sexo aqui do que fazer aquela gambiarra que a gente fez na semana passada, chamando de booleano. Davi, mas esse masculino e feminino vão ser o quê? Vão ser uma variável? Vai ser uma constante? Vai ser uma constante, Não, na verdade, né? São constantes. Eles podem ser constantes. Só um instantinho. Natanael, me passa o teu e-mail, por favor. Eu não sei se você já passou, ou então entra sempre com e-mail diferente, mas ele está pedindo autorização. Tá certo, Davi. Ok. Então, eles são constantes. Mas, no fundo, podem ser constantes assim, bem simples. Isso daqui, no fundo, é só um inteiro, entendeu? Mas são inteiros com descrição. Ao invés de dizer que é 0 ou 1, você vai chamar de masculino e feminino. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui o nosso acasalar, né, eu poderia fazer o teste. Se um é masculino, outro é feminino, ou se os dois são iguais. É muito mais fácil de trabalhar do que fazer como a gente fez, colocando um booleano que meio que não fazia sentido. Tá? E aqui eu poderia fazer várias coisas. Por exemplo, se eu quiser uma enumeração de dias da semana, e eu posso colocar aqui todos os dias da semana. Posso fazer ele sem atributos, ou posso fazer ele assim, mais interessante, olha. Aqui eu tenho como se fosse uma classe. A minha classe tem atributos, pode ter métodos, mas todos os valores dele já são bem definidos. Por exemplo, se eu pegar um exemplo das moedas aqui do próprio repositório. github.com arcade. Cofre. Por exemplo, aqui nesse projeto, ele pede que a gente faça um cofre e o cofre receba as moedinhas. Tá? As moedas, elas têm valores bem definidos. Então, o que seria uma moeda? Se eu só criar uma classe moeda, eu poderia dar um new moeda e colocar qualquer valor dentro da moeda, o que não faz sentido. Olha como é interessante. A gente pode criar uma classe moeda, que é uma enumeração, e dizer que a moeda ela tem, por exemplo, um valor e um tamanho. E já criar todas as moedas que existem. Só existe moeda de 10, de 25, de 50 e de 100. Então, para todos esses tipos de variáveis, onde as possibilidades são limitadas, e não faz muito sentido atribuir um inteiro, por exemplo, como o sexo. Eu poderia dizer sexo masculino, feminino e não definido. É muito melhor do que criar um inteiro. Digite 0, ou então digite 1, porque o inteiro tem 1000 possibilidades. Então, isso eu tinha passado, eu acabei não falando. Eu ia falar sobre enumerações quando a gente fez o exercício, mas acabei fazendo como booleano. Mas eu achei que valia a pena voltar e colocar o tipo de enumeração. A gente vai ter outras possibilidades de utilizar ali para frente. Então, esse daqui é bem mais legal. Então, por exemplo,
na hora de criar, eu posso criar aqui o Jeff como sendo do sexo masculino e o Crow colocando, por exemplo, dizendo que é do sexo feminino. E é muito mais descritivo do que eu escrever que isso daqui é true e, por exemplo, que isso daqui é false. Então, esse código aqui não tem o menor sentido, zero legibilidade. Esse daqui é completamente legível. Então, por exemplo, se eu, sei lá, o método engravidar, sei lá, se eu botasse aqui um método public void, só para a gente ver a utilização, tá? Engravidar. Calango macho. Então, para esse método dar certo, para fazer sentido, então o calango que tenta engravidar tem que ser se sexo for diferente de sexo feminino, aí a gente lançaria um erro. O calango masculino não pode engravidar. Erro. Esse calango é macho. Outro tipo de coisa é se o calango que eu recebo por parâmetro, se macho.sexo for diferente de sexo masculino, se isso aqui aconteceu, erro, outro erro. Então é muito mais fácil trabalhar com os booleanos dessa forma descritiva, trabalhar com esses tipos de dados dessa forma do que utilizando um booleano, utilizando um inteiro, utilizando qualquer outra coisa. Então, eu perdi, né, no dia, acabei não falando das enumerações, mas acaba que é bem útil. Sacaram a ideia das enumerações, pessoal? Qualquer coisa vocês leem aquele exemplo que ficou lá no guia de leitura. Sucesso? Keep going. Acho que vocês não tinham utilizado em FUP, mas é útil e descritivo. Principalmente melhora muito, muito, muito a legibilidade. Vamos nós. Ok, então vamos para a aula de hoje. A ideia da aula de hoje é a gente aprofundar a gente trabalhar o capítulo 5 da apostila, tá? Que fala sobre encapsulamento, modificadores de acesso, métodos GET e método SET. Então, para isso, a gente pode começar aqui de um exemplo conhecido nosso. Vou abrir aqui criar o modelo M04, S04, E01, encapsulamento, e eu vou fazer aqui vou abrir o live share para vocês. Acabei não copiando, peraí. Link errado, foi mal. Aqui vai o link certo. Beleza, então vamos entender para que é que serve o encapsulamento utilizando a lógica de algo que a gente já trabalhou, por exemplo, o de perder a vida, o de perder energia. Então, para isso eu vou fazer um Pokémon. E Pokémon.java. Deu muito errado na semana passada judiar dos calangos, porque a nossa internet ficou caindo direto. E o pessoal reclamou demais que calango era animal e a gente não podia judiar dos animais, então vamos pelo menos judiar dos Pokémons hoje. Então vamos criar aqui a minha classe Pokémon. Então, utilizando a mesma lógica daquilo que a gente já trabalhou, para simplificar, meu Pokémon tem um único atributo que é a energia. Okay? E energia máxima. Meu Pokémon tem um construtor. Magikarps. Não, vocês vão ver qual Pokémon que eu vou judiar. Então, meu Pokémon tem um construtor.
Pokémon que ele recebe a energia e a energia máxima. Ele vai receber só a energia máxima. Peraí que tem alguma coisa travando no meu computador. Eu não sei se é o OBS que está consumindo muito. Tem alguma coisa comendo minha CPU aqui. Estranho. O áudio para você está de boa? Tá ótimo o áudio aqui. Tudo bem. Então, bora aqui. Então eu tenho o construtor do meu Pokémon. E aí, só lembrando, né? Eu fico refazendo a mesma coisa várias vezes ao invés de pegar pronto, porque ajuda a fixar, mas eu acredito nisso. Lembrando que eu não preciso passar todos os parâmetros no construtor. Energia máxima e desse ponto. Energia máxima recebe. Mas você tem que estar atento a inicializar todas as coisas. Então, mesmo que eu tivesse outros parâmetros aqui, boolean alive, tá certo? É importante que tudo que você tem de parâmetro, você inicialize. Se você não quiser inicializar aqui, que você pode, você inicialize aqui embaixo. Por exemplo, nosso Pokémon começa vivo, certo? Lembrar de inicializar tudo. Toda vez que você fizer uma classe, crie logo para ela o toString dela, tá bom? Mesmo que seja o toString bem simples, normalmente vocês veem que os que eu faço são bem simples. É só a concatenação dos tipos dos atributos. Vou retornar a energia mais energia máxima mais se ele está vivo ou não. E agora vamos brincar com o nosso Pokémon. Criar aqui o método main. E aí vamos brincar com o nosso Pokémon. Primeira coisa que eu vou criar é um Pokémon. Pokémon recebe new. Tá lento no computador. Do ABS. 30. Tá? Vou criar aqui o Bulbasaur. Vou judiar do Bulbasaur, porque o Bulbasaur é o mais fofinho. Então, o que eu quero? Se eu brinco com o Bulbasaur, vou chamar o Bulbasaur para brincar. Toda vez que eu brinco com ele, ele vai perder 2 de energia. Esse ponto, energia, menos 2. Então, posso continuar brincando com o Bulbasaur até o Bulbasaur morrer. Se por acaso energia for menor ou igual a 0, desse ponto energia recebe 0, desse ponto alive. Famosa brincadeira até a morte. Vou brincar com o Bulbasaur. Recebe false. E eu só consigo brincar com o Bulbasaur se ele estiver vivo. Vamos lá, acompanha a lógica aqui, tá? Claro que eu posso brincar com ele morto, mas para o nosso código de hoje, eu posso brincar com ele se ele estiver vivo. Eu lembro da piada que eu aprendi na época que estava fazendo esses códigos. Era assim. Acho que só eu que tinha travado. Travou? Ó, tá vendo? Só foi começar a judiar dos bichinhos, aí o código começa a travar. É impressionante. É o mundo querendo que você não judia dos Você acabou de falar que o Bulbasaur era mais fofinho. Pai, só Até começar. Brincadeira. Só começar a judiar e aí o código começa a cair. É impressionante. Mas bora sacanagem. lá tentar. Ok. Então vamos aqui, ó. Quero que vocês acompanhem que eu vou quebrar. Eu adoro coisas fofas. Mas pro nosso exemplo, eu só consigo brincar se ele estiver vivo, tá? Eu lembro de uma piada que o menino tava no sótão de casa
e disse assim: Mamãe, eu terminei de brincar com o vovô. Aí a mamãe disse assim: Antes de vir merendar, guarde os ossos dele na caixinha. É o Bulbasaur. Meu Deus. Pesado. Não, vamos lá. Ah, rapaz. Isso, pessoal, é só para acordar quem tá dormindo, tá? Só para acordar quem tá dormindo. Vamos brincar com o Bulbasaur. Para brincar com ele, ele tem que estar vivo. Então, se this ponto not alive, se o Bulbasaur não estiver vivo, eu vou avisar que ele não está vivo. Meu Pokémon morreu. Eu vou avisar que ele está vivo e vou retornar. Então vamos entender aqui como é que é o código. O código aqui está composto de 3 partes. A gente tem uma verificação, a gente tem a modificação em si e a gente tem uma lógica, né, aqui um controle de variável, né, uma restrição. A energia não pode baixar de 0. E assim, o que seria o contrário de brincar? A gente teria o descansar. Então, no descansar, o Bulbasaur recupera energia. Desse ponto energia mais 2. Só que a gente também tem as restrições. A restrição é que ele nunca pode passar do máximo. Se energia for maior do que energia máxima, a gente tem que energia. É importante para a gente entender o que é o get set. Energia máxima. Só que eu também não posso brincar se ele não estiver vivo. Não, ele não pode descansar se não tiver. Só se for descanse em paz, né? Se ele estiver morto, descanse em paz. E retorna. Caraca, eu já tava pensando aqui, não, ele morreu, ele tá morto de cansado, ele não pode mais brincar, mas não, morreu mesmo, bichinho. Cada dia fica mais difícil defender o Davi. Fazer a covinha pro bichinho, Cada colocar dia pro fica mais Bulbasaur, difícil morreu de denunciar ele pro brincando, de Ibama. brincadeira. Rest in peace. Bora lá. Então, no descansar, ele descansa vivo, recuperando energia, se ele tem energia, mas se ele morreu, ele vai descansar em paz. Ok? Então, bora pegar a ideia, porque a ideia é importante para a gente pegar o get set, tá? Então, vamos aqui. A gente tem 3 pedacinhos. A modificação, o controle, tá certo? Modificação, o controle e o caso, né? Que permite ou não permite modificar. Então, o que a gente tem é isso daqui, tá? Então, vamos aqui agora brincar com o Bulbasaur. Brinquei com o Bulbasaur e vou só testar, né? Bulba.brincar. Só que eu vou brincar com ele enquanto Bulba.alive. Enquanto ele estiver vivo, eu vou brincar. Bora lá. Vamos brincar aqui, ó. Mas eu não tenho as mensagens não, né? Vamos lá. Se por acaso, pronto. Quando ele morrer, eu vou avisar. Sysout, meu pet morreu. Sysout descansando. Ok. Beleza. Então bora lá. Enquanto isso eu vou brincar e mandar imprimir o meu Bulbasaur. Sysout Bulba. Ok, bora aqui. Vou fazer separado, não preciso fazer isso, mas eu quero fazer isso, tá? Bulba.energia. Então bora lá. Tá certo. Então vamos ver. Ele começa com 28 de 30, que é a impressão do Bulbasauro, e aqui eu estou imprimindo que ele tem 28 de energia. Aí vai brincando. Quando ele chega no 0, o Bulba morre, a variável alive fica para falso, e aí eu tenho 0 de 30, 0. O que é o problema?
Se eu tentar fazer o Bulbasauro descansar agora, Bulba.descansar, ele não vai deixar o Bulbasauro descansar, porque o Bulbasauro morreu. Então, esse descansar dele vai dar o Rest in Peace. Qual é o problema? O problema é que eu não tenho nenhum controle de acesso aqui no meu código. Tudo aqui é público, na verdade, tudo aqui está com variável de modificação de pacote. Se você não leu o capítulo 5, por favor, leia o capítulo 5. Eu não vou ensinar aqui coisa por coisa, a gente vai fazer só a prática, tá? É importante que você leia. Quando eu não coloco nada na frente dessa variável e nada na frente do método, a gente diz que essa visibilidade aqui é uma visibilidade tipo package. Ou então no UML é isso daqui, tá? Significa que tudo que estiver no mesmo pacote pode modificar. Pode utilizar. Pacote no Java é equivalente a como se fosse a pasta, tudo que está dentro do mesmo diretório. Todas as outras classes que estão dentro da mesma pasta vão poder alterar, inclusive, tudo que estiver na mesma pasta. Quando eu coloco para público, que é o que a gente faz aqui por default no toString, que é o que a gente faz aqui por default no construtor, a gente diz que tudo em qualquer lugar você vai poder utilizar isso daqui. Tem outro tipo de variável, que é o private. No private, que a gente vai colocar já já, a gente diz que só pode, por exemplo, private. Na hora que eu faço o que é privado, só dentro dos métodos do Pokémon. Para que eu precisaria colocar uma coisa como private? Estão vendo que aqui o Bulba, eu brinquei com ele, certo? Então, eu brinquei com ele e aí ele morreu e aí descansou. Tá. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse método main daqui. Esse método main ele está dentro do Pokémon e vou colocar ele para fora, tá? Vou mudar aqui a minha classe. Minha classe agora vai se chamar aula. Okay. E aí eu vou pegar essa main e vou colocar dentro da classe aula. Public class aula. Olha o que foi que aconteceu na hora que eu mandei a main para a classe aula. O meu alive, que antes era público, agora não pode mais ser acessado. Porque esse método main da classe aula não é um método da classe Pokémon. Ah, professor, para que é que você ia querer mexer nisso? Isso daqui está funcionando tão direitinho. A questão é que talvez quem está utilizando a sua classe comece a mexer naquilo que não deve e que você não planejou. Por exemplo, ele pode ressuscitar o Bulbasauro na marra. Ó, tá aqui como público, tá certo? Eu vou ressuscitar o Bulbasauro na marra. Vou fazer Bulba.alive recebe true. Agora o Bulbasauro está vivo de novo. E aí eu boto ele para descansar e vocês veem que agora ele vai conseguir descansar. Ó, tá vendo? 0 de 30 é porque eu não dei o print. Sysout Bulba. Ó, Bulba voltou a viver e agora tem 2 de energia. Aí você diz, não pode. O Bulbasauro morreu, não vou deixar que o cara acesse diretamente a variável. Aí o que é que você faz? Você diz, olha, essa variável, a live, ela é private. Ela só é acessível dentro dos métodos da classe Pokémon. Então, só dentro dos métodos da classe Pokémon, só lembrando, isso é um método, é um construtor, mas a gente pensa como método, certo? Isso daqui é um método, isso daqui é um método, dentro da classe Pokémon você acessa ela. Então tá aqui, ó, pronto. Agora o cara também não pode mais fazer Bulba.alive recebe true. Resolvido o teu problema. Só que aí você criou outro problema para você. Como é que você vai verificar se o teu Bulbasauro tá ou não tá vivo? Então, porque você não pode mais acessar diretamente o método alive. Agora você vai precisar de alguma forma de ler variável alive. Você vai precisar de alguma forma de ler a variável. E para isso normalmente existe um modelo.
que são os gets. Então você pode criar um public, você quer que qualquer pessoa possa ler a tua variável. Alive é do tipo booleano, então é boolean get alive. E aí você retorna a tua variável. Então quem quiser ler o valor de alive vai poder fazer um get alive. Só tem um detalhe. Para variáveis do tipo booleana, o get às vezes não soa legal, né? Pegar vivo. Por exemplo, se você quisesse pegar energia, você poderia colocar o get energia. Ou pegar fome, get fome. Mas para variáveis do tipo booleana, o padrão normalmente não é o get, é o is. Então, você pode fazer um is alive para perguntar se ele está vivo. E aí fica mais legível. Ó. Enquanto buba.isAlive, você manda brincar. E agora o cara não consegue mais ressuscitar o buba. Não consegue mais fazer buba.alive recebe true. Porque a variável alive agora é privada. Entenderam a importância de eu ter o controle a gente diz, é o controle de visibilidade, né? Então, isso daqui também vem com a ideia do encapsulamento, encapsulamento é a ignorância é uma bênção. Se o cara não deve mexer naquilo, então não deve ser visível para ele. Eu não quero que ele dê um set na variável alive. Então não existe set alive. Eu não quero que ele acesse a live diretamente. Então não existe set alive. Só existe isAlive, que é para ele pegar o valor. Então, o meu Pokémon começa vivo. E se por acaso ele morreu, paciência. Nosso código continua funcionando, mas agora ele não tem como fazer mais aquela gambiarra de setar o alive. Mas ainda tem aqui uma outra forma. Ó. E se por acaso ele quiser, sei lá, ao invés de descansar, ele quer fazer o buba des.buba, não é o des, né? É o buba.energia. Agora eu vou fazer um hack, tá certo? Des.energia, ao invés de descansar, recebe 6.000. Então o buba está morto, mas está com 6.000 de energia. 6.000 que era para o máximo 30. Vocês não, tá errado, não é para ter 6.000 de energia. Então energia, vou colocar aqui tudo como private. Pronto. Private energia. Private int energia, private energia máximo. Então quando você faz isso, você controla o que é que a pessoa que utiliza a tua classe tem ou não tem poder de fazer, tem ou não tem acesso. Então vamos lá. Aí você começa a ver que alterar o método, por exemplo, esse brincar, é mexer com a energia. Então você pode quebrar esse alive em duas partes. Ó. Fazer o seguinte. Fazer aqui um void set energy. O set energia, este valor. E aí você tira essa lógica aqui, ó, todinha para dentro do teu set energy. Esse ponto energia recebe value. E aí você não deixa mais a energia passar do limite. Por exemplo, se você quisesse limitar, tá certo? Se a energia for menor do que zero, a energia recebe 0. Se energia for maior do que energia máxima, energia recebe energia máxima. Então, o que foi que eu fiz aqui no meu set? A ideia de um set não é só atribuir, mas controlar as mudanças nas variáveis, nos atributos. Então, quando os teus atributos eles têm alguma regra, limite, lógica, o teu set faz sentido. Tá? Por exemplo, o CPF. CPF não pode ser qualquer valor. Então, permitir um acesso direto ao CPF, permitindo que a pessoa bote qualquer coisa lá, não faz sentido. Um número de telefone. O número de telefone não faz sentido ser qualquer valor. Então, permitir uma mudança de número de telefone para um texto não faz sentido. A mesma coisa, a energia não pode ter qualquer valor. A energia é no mínimo 0 e no máximo o máximo de energia. E aí você pode fazer tudo isso com o teu método set. Ó.
Se energia, você manda passar um valor e o teu set controla esse valor. Se for menor do que zero, zero. Se for maior do que zero, máximo. E agora olha como o teu brincar ficou mais simples. Vou fazer o seguinte, ó. Energia, ao invés de desenergia menos 2, set energia para energia menos 2. E aí o meu método set vai controlar as variáveis. Olha que interessante, ó. Fazer a mesma coisa com esse daqui. Descansar. Set energia, energia mais 2. Cair. Ping, ping. Ping, ping. Foi, ping, ping. Alô? Oi, voltou já? Está vivo? Caiu de novo, tô caindo. Tô caindo, indo e voltando. Voltei. Ei, ei. Esperar estabilizar. Voltou já? E aí? Estabilizou? Ping, ping, pong, pong. Tá dando certo aqui. Ok. Então vamos voltar lá para onde é que eu estava. A ideia é que o teu método set ele controla as mudanças nas variáveis, nos atributos. Nem tudo precisa ter um set, nem tudo precisa ter um get. No Java você vai encontrar em quase todo canto variáveis sempre como privadas e um get e um set para as variáveis. Mas o importante é entender por que é que eles existem, tá? Por exemplo, em algumas outras linguagens, como por exemplo no Python, ele diz o seguinte: Travou de novo. caiu de novo. Travou de novo. Égua. Égua. Super égua, meu povo. Super égua. Hoje tá que tá. E é a minha internet, vagabunda, caindo. Ah. Pessoal, a próxima vez que cair, eu vou logo reiniciar o roteador, tá? Paciência. Vamos lá. Então, a ideia é a importância dos gets e sets para controlar tanto o acesso às variáveis quanto a lógica das variáveis, a lógica de modificação delas. Vocês podem utilizar esse modelozinho que a gente está fazendo aqui para um dos projetos da semana. Essa semana a gente vai ter 2 projetos. Primeiro é o Pokémon não, Tamagotchi, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou passar aqui o código.
para vocês. Acessem aí. Tá? Então, só contextualizar, tá? Eu ainda estou apresentando tela, ainda estou com áudio, por enquanto sim, né? Ok, então bora lá. Só contextualizar. Algum de vocês chegou a pegar no bichinho físico, no Tamagotchizinho físico, onde vocês têm mais de 30 anos aqui? Para vocês que são jovens, isso daqui é só uma figura sem sentido. Já mexeram, né? Alguns já pegaram. Só contextualizando para quem nunca viu. Maravilhoso. Para quem nunca viu, isso daqui era um chaveirinho, um bonequinho, um breguecinho no formato de chaveiro, com vários botões. Então, como é que funcionava? Vou falar do que eu tinha, tá? Você tinha um bonequinho que nascia, pelo menos no meu caso, que nascia como se fosse um ovinho. O meu era de dinossauro. Então, nascia o ovinho e aí você tinha que ficar interagindo com ele para que ele crescesse e evoluísse. Aí ele começava com o ovinho, depois virava um bonequinho, um bichinho maior, e, por exemplo, podia virar um triceratops, um tiranossauro, sei lá, aqueles bichinhos que voam, pterodáctilo. E qual era a brincadeira? Se você esquecesse, deixasse ele, sei lá, o dia todinho dentro da gaveta, ele ia morrer de fome, ou ia morrer de sujeira, e aí ele não evoluía mais. E aí, para que ele ficasse bem, você podia jogar com ele, tinha Jockey Pose, você podia jogar com ele, você podia dar banho, alimentar, e aí você fazia tudo isso através dos botõezinhos, tá? Então, o nosso modelo aqui é implementar um Tamagotchizinho. Vocês vão poder fazer operações de brincar, jogar, botar o bichinho para dormir, dar banho. Tá certo. Valeu, Pedro. Depois tu dá uma olhadinha na aula, tá certo? Na aula que vai ficar gravada. Ainda tá gravando aqui o OBS. Assim que terminar, eu já subo a aula lá para a pasta. Tá? Então, qual é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é a gente utilizar os gets e sets para que a quantidade de código escrito seja a mínima possível. Se a gente faz do jeito certinho, o código fica bem simples, pequenininho. Mas se a gente fizer da forma força bruta, onde tudo muito manual e tudo muito repetitivo, teu código vai virar um monstro gigante. Tá? Então, vamos olhar aqui para a lógica e aparentemente vai parecer que é muita coisa, mas no fundo não é. Então, você tem o teu Tamagotchi, com ele você pode brincar. Quando ele inicia, ele tem uma quantidade de energia, uma quantidade de saciedade e uma quantidade de limpeza. Então, esses são os atributos que iniciam o teu Tamagotchi. Então, ele começa, por exemplo, esse daqui, que foi iniciado com 20, 10, 15, ele começa com 20 de energia, 10 de saciedade e 15 de limpeza. Conforme você interage, a tua interação muda os atributos dele em valores. Por exemplo, brincar perde 2 de energia, 1 de saciedade, 3 de limpeza, mas ganha 1 diamante e 1 de idade. E os outros métodos fazem coisas equivalentes. Por exemplo, comer, menos 1 de energia, mais 4 de saciedade, menos 2 de limpeza, não ganha diamantes e ganha 1 de idade. Dormir. O dormir aumenta a energia até o máximo, mas faz com que a idade aumente também o tanto de turnos que ele dormiu. Os outros atributos permanecem inalterados. Só comer, dormir e brincar. Ok? Por exemplo, tomar banho. Diminui a energia, diminui a saciedade, mas a limpeza vai para o máximo e ganha 2 de idade. Tá? Então, para dormir, ele tem que estar com sono. Aqui a gente tem só uma lógicazinha boba, né? Para dormir, ele precisa ter pelo menos 5 unidades de energia perdidas. E se qualquer... Aqui entra a lógica e a parte interessante, né? Se qualquer atributo chegar em 0, ele morre de uma coisa específica e a partir de então ele não pode executar nenhuma ação. E a ideia do projeto é pensar, como é que eu consigo com o mínimo de código fazer isso? Por exemplo, se eu brincar,
a gente tem que a limpeza dele vai chegar num valor 0 e ele morre de sujeira. Né? E depois que ele está morto, não tem mais o que fazer. Se eu criar aqui um outro Tamagotchi aqui, que comece com 5 de energia, e eu brincar bem muito com ele, ele vai morrer de fraqueza, porque a energia vai chegar no 0. Se eu criar um outro aqui e brincar até ele ficar com 0 de saciedade, ele vai morrer de fome. Certo? Então, o jogo é esse. Se a gente for fazer tudo na mão, todos esses controles, caramba, menos cheio de energia, onde é que eu vou colocar isso, menos na saciedade, o máximo disso, o máximo daquilo, vai ficar um código gigante. Mas se nós utilizarmos essa regrinha que a gente criou agora, bem aqui, ó, eu controlo a variável através de um set, aí fica muito mais simples. Olha aqui, por exemplo, ó, aqui no alive. Basicamente, se ele está vivo, se ele não estiver vivo, eu não posso brincar. Então, você não pode interagir com um Pokémon morto. E essa verificação, ela vai ser feita muitas e muitas e muitas vezes. Então, copiar e colar esse código em cada um deles não é legal. Que tal se a gente tirar isso daqui e colocar num código à parte? Por exemplo, void verificar vivo. Void não, né? Olha que interessante, ó. Boolean verificar vivo. Se ele não estiver vivo, eu digo que ele não pode interagir e retorno falso. Se não, retorno true. E aí o meu brincar fica ainda mais simples, ó. Se não verificar vivo, detalhe, descansar. Se não verificar vivo, return. E a gente vai isolando os pedaços de código e as verificações onde eles têm que estar. Eu não vou precisar colocar em cada código, por exemplo, no brincar, no correr, no jogar, no dormir, para verificar se ele morreu de uma determinada coisa. Se por acaso eu dei um set e nesse set a energia for para 0, opa, meu pet morreu. Morreu por quê? Por falta de energia. Isso aqui está dentro do set, porque é o set que controla a variação da energia. Se por acaso na hora do meu set saciedade, a saciedade cair para 0, o meu próprio set saciedade vai dizer se o pet morreu de fome. Eu vou controlar a morte de fome do pet lá dentro. Então começa a ficar muito fácil, porque o meu brincar, basta eu dizer, ó, meu brincar vai ter 2 na energia, eu vou ter um set saciedade para saciedade menos 1, ou menos 2, ou menos 3, sei lá de quanto é. E se por acaso isso daqui for para 0, ou for para menos 2, ele vai garantir que não passa de menos 2 e vai matar o bicho. Se por acaso eu estiver fazendo o método comer e eu der uma saciedade mais 3, o próprio método set vai garantir que a minha saciedade não vá além do máximo. Então a gente coloca dentro do set o que ele tem que fazer, que é garantir a limitação de variação das variáveis. Beleza? Então, o Tamagotchi fica para vocês. São 5 horas. Eu queria que vocês começassem agora, tudo bem? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou mandar esse energia. Vou mandar esse código para o GitHub. Vocês podem utilizar ele como base. E eu vou alterar a planilha para atualizar ela. Última coisa que eu esqueci, mas que é importante de falar em relação ao encapsulamento, tá? É uma coisa que vocês já utilizaram, que a gente acabou de utilizar há algum tempo aqui, mas que talvez não tenham percebido, que é esse static aqui. Não, static vai ficar para outro dia. Static vai ficar para outro dia. Não, eu vou bagunçar as coisas, tá? Então fica aqui nos get sets público e privado.
Ah, sim, esqueci. Como é que esse público privado ele se manifesta no diagrama de classes? Bora lá. Quando você tem uma variável que é pública, no diagrama de classes ela vai estar com maisinho. Quando você tem um diagrama que é private, ele vai ter um menos. E quando ele tem visibilidade de pacote, ele vai estar com um til, ou então com nada, né? Às vezes o til mesmo. Então, github.com/pdd. Vou pegar aqui o link. Diagrama de classe. Aqui, ó. Sempre tem aqui um menuzinho. Significa que placa é privado e que acelerar e frear são públicos. Tem um detalhe. Você não vai ver gets e sets nos diagramas de classe. Isso daqui não existe, tá? Não se coloca gets e sets. Nem o construtor. Nos nossos diagramas de classe dos projetos, Arcade, vocês vão encontrar normalmente o construtor. Que como vocês não têm uma prática, eu normalmente coloco como sugestão. Por exemplo, o Tamagotchizinho aqui, ó, o diagrama de classes ele tem aqui, ó, os sets, tá vendo? Aqui eu coloquei como privado. Tá vendo? Set energy, set hungry, set clean, tudo como privado, porque eu não quero que a pessoa tenha acesso diretamente aos sets. Os sets existem, mas eles são privados. O construtor e os gets estão bem aqui. Ó, todos os gets, ou seja, faça todos os gets, mas normalmente eles não vão aparecer no diagrama. A gente tem o método play para brincar, shower para dar o banhozinho, eat para fazer ele comer, sleep para fazer ele dormir, e aqui nem é o show, que a gente já está utilizando o toString, né? E aqui tudo isso aqui como privado. Se isso fosse um tio, seria visibilidade de pacote, sendo mais é público. Se fosse o hashtag, seria protected, que vocês só vão utilizar o protected quando a gente chegar lá em herança, mas ainda vai demorar, tá? Se vocês quiserem um códigozinho para já testar, aqui no finalzinho tem uma main não interativa. Vocês podem copiar e colar, desde que vocês usem os mesmos métodos, né? Então, por exemplo, se vocês inicializarem o teu pet com 20, 10, 15 e derem um print nele, o esperado é que saia isso daqui. Se vocês mandarem ele brincar e der o print de novo, vai sair isso daqui. Então, vocês podem utilizar a própria main não interativa para testar os códigos de vocês, ó. Criar esse pet e mandar ele brincar, o bichinho vai morrer de fome. E é isso que é esperado que saia nos prints. Então, peguem o código, comecem a fazer aí no projeto de vocês e tentem fazer de hoje até o começo da aula de amanhã, tá certo? Para não acumular, porque aí na aula de amanhã a gente já vai falar de arrays, array list. Eu estou tentando correr para a gente terminar tudo o que é relevante antes do recesso, né? Então, daqui para a semana que vem a gente já falou de arrays e a gente já vai botar um exemplozinho melhor para já ter uma quantidade de conteúdo que permita fazer muita coisa interessante, tá? Então, começa aí agora. Vou atualizar a nossa planilhinha. Não, de conteúdo não. Conteúdo hoje era só get, set, encapsulamento e rever aquilo que a gente estava, né, que tinha esquecido. Então, assim, de conteúdo mesmo é só. Então, se vocês quiserem ir, o outro projeto eu passo amanhã, tá? Mas, assim, é importante que vocês não deixem acumular, tá? Perguntaram no começo se não tinha prazo. Prazo não tem, mas se vocês deixarem acumular vai ficar muito ruim, tá? Esperar para fazer tudo só lá no Natal fica muito ruim. Uma coisa que eu decidi é que a partir de agora as leituras só vão valer ponto bônus se forem feitas no prazo certo. Por exemplo, vou atualizar a planilha aqui pelas leituras. Então é importante que
Vou definir agora. Até o capítulo 5, quem não leu ainda e quer ganhar os seus pontos, tem que ler até essa semana. Então, se você quiser ler no Natal, ler depois, você pode até ler, mas não vai valer mais os pontos bônus de leitura, porque o objetivo é justamente simplificar para que na hora da aula vocês consigam absorver o que está sendo feito com mais facilidade. Então, se vocês não lerem antes, não ajuda de nada, tá? Então, vou atualizar a planilha para Como corresponder. você marca isso pelo celular? Vocês podem abrir a planilha pelo celular. Aí é só vir aqui e colocar o 5. Mas eu não consegui até agora. Abrir a planilha pelo celular? Nem mexer. Não, abrir eu consigo, só não consigo modificar. Tá. Mas você tem a sua conta certa? Não, mas a planilha está livre para qualquer pessoa. Deixa eu testar aqui como é que faz. Deixa eu mandar aqui pro meu celular e aí eu te digo. Tu tem o aplicativozinho instalado no celular, o Excel do Google? Tenho. Ai, tô muito feliz. Sabe por quê? Eu consegui fazer parada de mão sozinha, eu. Sozinha. Tá. Eu tô na aula, fofura. Diz aí pra galerinha. Que fofo. Ela tava lá na ginástica, fez. Tô mandando parabéns. Estão mandando parabéns, amor. Começa a parada de mão. É pra ficar em pé de cabeça pra baixo? Bate aqui, ó. Bora lá. Me perdi. Ah, tá. Vou mandar o link aqui pro celular para testar. Instala o aplicativo do Google. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Deixa eu mandar aqui pro meu celular e aí eu testo. Então, normalmente a gente vai ter um trabalho de casa que está feito lá e uma leitura. Para você marcar o pontinho da leitura, você tem que ter feito todas as leituras referentes à semana, né? As 2 aulas. Aí você vai lá e marca como 5 o que fez. Então, até essa semana está valendo atrasado, mas a partir da semana que vem só vale se for feito dentro do prazo, para ganhar o ponto extra da leitura. Então, o que, é que a gente tem de leitura até hoje? São até o capítulo 5 da apostila, que é até essa parte de construtores, público-privado e encapsulamento. Esse link de enumeração e o diagrama de classe. Então, basicamente, é tudo. Certo? Então, vocês... e o Git, né? Então, se vocês fizeram isso, vocês podem marcar todos os extrazinhos, ó. Leitura, capítulo 5 da Kaelo. Leitura da semana passada, capítulo 4 da Kaelo, que é o capítulo referente à atividade da semana. Leitura referente à aula de ontem, a enumeração e o diagrama de classes. Então aqui é rapidinho, vocês vão passando, entendendo, lendo. E para amanhã vai ser o código que eu vou fazer, tá? Que é o código que eu já vou mostrar para vocês. Se vocês já quiserem olhar, vou atualizar aqui. Eu não finalizei. Referente ao array list. Então é isso. Eu vou. Sim, deixa eu mandar aqui para mim, David Sena, para ver se dá para alterar pelo celular. Vou mandar aqui pro meu celular para testar. Será que dá para alterar a planilha pelo celular? Deixa eu ver. Não. Será que eu consigo pegar aqui? Não. Ok. Quando você abrir a sua planilha no celular, você vai procurar aqui o seu local e você vai escrever o valor aqui embaixo. Ó, fiz 5. Vai dar um Enter e ele vai salvar o valor com o valor 5. Né? Então, tu seleciona a tua linha, vai lá no cantinho, isso daqui eu fiz tudo. Aí tu coloca o 5, ou então o 4, e dá o Isso aí tu Enter. abriu aonde? O quê? Abri no aplicativozinho do Google, de planilha. No Excel? Não, no aplicativo, não é pelo celular? Sim. Tem o aplicativozinho do Google de planilha. É o Sheets. Aqui, ó.
Tô vendo. Aplicativozinho. Na hora que você clicar no link da planilha, é para ele abrir aqui com esse aplicativo. Ok. E aí você consegue alterar. Você vai lá na sua linha e marca. Eu vou atualizar agora, aproveitar o terminal agora, eu vou atualizar os links do repositório para eles baterem com as atividades e a planilha para bater certo com as leituras e com as tarefas, tá? Então, se você tiver feito, vou colocar os nomezinhos aqui, se você tiver feito certinho, você já vem aqui e marca. Mas, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês com todas as quedas da disciplina. Obrigado pela participação, mais uma vez torturando o Bulbasaur. É sempre uma alegria matar pokémons com vocês. E aí a gente se vê amanhã pra gente... Amanhã vai ser legal. Pode, tu me manda um inbox pelo Discord, tá? Amanhã a gente vai ter um cardápio pro Calango comer os insetos. Então, tanto vai ter um cardápio para ele ter vários insetos para comer, quanto vão ter vários insetos na barriguinha do Calango. A gente vai aprender a trabalhar com vetores amanhã. Certo? Então amanhã a gente se vê. Abraço, e aí mais tarde vocês já podem olhar a planilha e atualizar conforme o que vocês fizeram. Tudo bem? Então aí tu me manda um direct lá no Discord, tá? Ok, professor. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Abraço. Obrigada, Davi. Bye, Até bye. amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou subir também o vídeo. Tchau, tchau.